Oi, gente, tudo bom? Esse vídeo é o primeiro de uma série que eu decidi gravar, trazendo colegas meus das mais diversas carreiras jurídicas e de concursos em geral, para contar para vocês um pouquinho do dia a dia, as curiosidades, quanto ganha, os cargos, como é que eles estudaram para o concurso, dar algumas dicas e assim mostrar que o mundo do concurso é bem variado, tem carreiras e cargos para as mais diversas especialidades e habilidades. Então, acompanhem comigo essa primeira entrevista. Hoje eu trouxe o William, que ele é diretor da segunda vara da Fazenda aqui de Guarulhos, e eu trouxe para ele para a gente bater um papo sobre o cargo de coordenador e de diretor, que é um cargo que muita gente não conhece, sabe que entra no tribunal como escrevente, mas não sabe o quanto se pode crescer na carreira. Obrigada, William, por aceitar falar com a gente e dar essa entrevista. E eu queria saber de você, o que faz um coordenador, um diretor? Boa tarde, doutora Larissa, muito obrigado pelo convite. Eu tenho, eu tenho relembrado desde a época que eu entrei que realmente não é todo mundo que conhece os cargos do Tribunal de Justiça. O primeiro cargo que a gente sabe que existe é o cargo do chefe. Então, quando a gente entra no Tribunal de Justiça como escrevente, logo vem a figura do chefe, do diretor. Então, hoje eu tenho nessa posição. Então, para falar um pouco sobre as minhas atividades, assim, eu tenho que relembrar como que era quando eu entrei no Tribunal de Justiça. Então, assim, o meu coordenador, o que ele fazia em termos de auxiliar os escreventes e etc. E espelhando nisso e melhorando desde aquela época, eu aplico as atividades conforme o regimento interno do Tribunal de Justiça, que dita da seguinte forma, né? Eu tenho que criar um ambiente de motivação dos servidores, eu fomento o contínuo desempenho e performance dos colegas, dos escreventes, né? Eu asseguro que o conhecimento de um seja o conhecimento de outro, então, ou seja, eu incentivo o compartilhamento de informações, seja verbalmente, seja por e-mail, e seja por essas novas tecnologias, como, por exemplo, o Microsoft Teams, disponibilizado pelo Tribunal de Justiça. Eu estimulo relações que é baseada em ética, em confiança, em cooperação mútua, da minha parte para com os colaboradores e da parte deles para comigo. Então, assim, eu levo o conhecimento ao conhecimento dos órgãos superiores, como, por exemplo, órgãos do Tribunal de Justiça, Secretaria de Tecnologia da Informação, Secretaria de Gestão em Pessoas, o SGP, problemas enfrentados no âmbito do cartório, então problemas de soluções aos programas utilizados por nós, até mesmo posso eu, como diretor, sugerir mudança, já fiz isso, já sugeri mudança nas normas da corregedoria, é um procedimento um tanto quanto longo, mas vale a pena quando for para otimizar tarefas, né? Mantém um diálogo diário com o juiz titular do cartório, no caso o juiz Rafael Tocantins Maltês, informo para ele eventuais problemas que o cartório enfrenta, soluções, e também faço o atendimento às partes externas, no caso os advogados e os estagiários de direito e as partes. E tenho eu que facilitar todo tipo de atendimento que envolva situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, deficiente físico, idosos, gestantes. Então, eu tenho que assegurar que eles sejam atendidos com dignidade, com eficiência, e zelo também pela rapidez e na prestação do serviço. E técnicas que podem ser mais eficientes, eu, particularmente, ouço bastante os colaboradores, os escreventes, porque determinada tarefa que pode ser melhorada, eu faço com que seja aplicado para todos. Então, se é por bem maior, então eu tenho
administração participativa. Eu gosto de escutar os servidores nesse quesito de cumprimento de processos e até mesmo de atendimento de balcão, quando uma ou outra situação pode ser melhorada em prol da eficiência do cartório. Né? E tem a parte operacional, que é em relação à conferência de todos os documentos expedidos pelo cartório. Então, todos os documentos elaborados pelos escreventes, como, por exemplo, ofícios, cartas, mandados, guias de levantamento, tudo passa pela mão do diretor e pela análise final e assinatura do documento. Então, alguns documentos apenas e tão somente o escrevente que produziu assina e libera, e o expediente já vai à produção, já vai à rua, como, por exemplo, cartas de correio. Então, uma citação via correio não passa pelas minhas mãos. Né? Então, eu também, a parte em relação à organização de fichários de frequência, então é tudo eletrônico, o escrevente, o colaborador que precisa tirar uma licença faz uma requisição ao diretor, um horário estudante faz uma requisição ao diretor, eu aprovo as ausências, então se o escrevente ou o colaborador ele vai faltar ao serviço, ele precisa me avisar antes, então eu delibero se é um motivo justo para colocar, por exemplo, uma regularização de falta, né? Então, cumprindo o regimento interno e também cumprindo a lei do servidor público estadual. Então, essas são as atividades primordiais, básicas, que eu exerço no dia a dia. Uhum. Então, bom, basicamente, resumindo, como o nome diz, você coordena o cartório inteiro, você é a autoridade máxima no cartório e que faz a ponte entre o juiz e os funcionários, é o braço direito do juiz, né? Por isso é tão importante o juiz ter um diretor de confiança e de competência, né? Sim, falando em confiança, esse é o nome, cargos em confiança. Então, o juiz ele depende dos meus olhos, dos meus braços para bom coordenar o trabalho de todos no cartório, para que todos exerçam a atividade de cartório da melhor forma possível e, se possível, de uma maneira agradável, feliz, onde os problemas são absorvidos pelo diretor e administrados e coordenados com a ajuda da chefia. A chefia é importante, a gente vai falar disso mais para frente, onde tem mais cargos de liderança dentro de um cartório. Então é isso, o braço direito e uma ajuda assim que é imprescindível, até questão de atendimento de advogado. Conta pra gente um pouco da sua trajetória no TJ. Sim. Desde 2003, meu concurso ele é de 2003. Então, eu fui aprovado no concurso de escrevente, é assim que eu ingressei no Tribunal de Justiça, como a maioria dos que estão hoje no Tribunal de Justiça, salvo alguns cargos que já foram extintos, né, que entraram por outra nomenclatura de cargo. Então, eu fui o nono colocado num concurso cuja a circunscrição contemplava Mauá, Ribeirão Pires e região. Como nono colocado, e como tinham apenas 5 vagas na época, então, para eu chegar à posse, foram 1 ano e meio de espera. Essa parte de esperar, queria uma certa ansiedade, etc., mas correu tudo bem. Então, assim, como nono colocado, eu ainda consegui tomar essa posse em um tempo razoável. Então, é muito importante que a boa classificação no concurso para que seja chamado em primeira, em segunda lista de espera. Então desde 2005, com posse em Mauá, eu exerci as minhas funções de escrevente, né, que são funções inerentes ao cargo, são o cumprimento de processo e a confecção dos documentos por ordem do juiz, né, o andamento processual. Lá em Mauá, eu exerci também a função de escrevente de sala, onde eu organizava a pauta das audiências, organizava o bom andamento da audiência, apregoava as partes para que advogados e partes entrassem no momento correto da condução das testemunhas,
para que o juiz presidisse a audiência da maneira mais simplificada possível. Dentro do cartório, as atribuições que a mim foram designadas na época, como com minutas. Então, exerci essa atividade de minutas, despachos e sentenças, substituí também a chefia nas ausências, férias, licenças. Então, em 2011, me candidatei e após as entrevistas, passei para o cargo de escrevente de gabinete, de juiz em segunda instância, no caso, desembargador. Então, trabalhei com o desembargador Jurandir de Souza Oliveira até a sua aposentadoria. Isso aconteceu em 2013. Então, de 2011 a 2013, eu fui escrevente de gabinete de desembargador, e onde exerci as atividades inerentes a atividades de gabinete, que são organizações de pauta de julgamento. Então, a pauta de julgamento ela vai contemplar 290 processos organizados para que o juiz relator entregue para o juiz, para o segundo juiz, o voto, para que no dia da sessão os 3 juízes tenham conhecimento do voto e ali decidam e deliberem uma apelação. Então, organização das pautas, envio de todos os relatórios ao segundo juiz. Exerci também a atividade de elaborar estatísticas de produtividade. Isso tem na primeira instância, isso tem na segunda instância, a ordem de determinação do CNJ. Então, toda unidade judiciária deve prestar contas com estatísticas, entregar estatísticas de produtividade. Então, lá organizei as estatísticas do gabinete, analisava recursos, elaborava as minutas de despachos e minutas de voto, onde o desembargador ele tinha a versão final da minuta e arrumava e determinava correções para no dia da sessão aplicar aquela decisão como decisão final. Então, realizava também, e é um trabalho muito importante dentro do gabinete, o trabalho de pesquisa doutrinária, jurisprudencial, para aprender sobre a matéria. De 2011 a 2013, eu fiquei no Direito Privado 2. Então, a matéria de direito privado, as pesquisas doutrinárias, e na época, supervisionei diretamente as atividades dos estagiários de gabinete. Então, os estagiários de gabinete são estagiários que fazem faculdade de direito e ali prestam o seu estágio, para que ao final do estágio seja entregue um relatório para o reitor da faculdade, e assim também conta como as horas de estágio. Então, na época, também supervisionei. Em 2013, com a aposentadoria do desembargador, me candidatei e, após as entrevistas, passei e fui nomeado para ser chefe de seção judiciária na 45ª Vara Civil do Fórum de João Mendes. Então, é o maior fórum da América Latina civil. Temos o criminal, que fica na Barra Funda. Então, o maior fórum da América Latina civil, na 45ª Vara Civil, fui chefe de seção judiciária. Então, lá, exerci novamente as tarefas de elaboração de minutas, despachos, decisões, e aí agregou-se a essas primeiras funções que eu já tinha feito, o decurso de prazo. Então, fazia certidão de decurso de prazo e caminhando para o processo para conclusão com a minuta adequada para o caso do processo. Auxiliava na coordenação dos trabalhos junto com a diretora na época, substituía na sua ausência a diretora na época, então exercia também essa função de coordenador, porém apenas como auxiliar da coordenadora, e participava na época dos plantões judiciários que ocorrem aos sábados e domingos. Então, a justiça, como fator essencial, ela não pode parar, nem sábado e nem domingo. Então, todo sábado e todo domingo tem plantão judiciário, onde o magistrado plantonista exerce a função de avaliar casos urgentes. E tem uma equipe coordenada pelo diretor, ou coordenador, ou chefe,
e os escreventes que se candidatam a prestar aquele auxílio de sábado e domingo. Então, todo sábado e domingo tem o plantão judiciário. Então, na época, eu fazia também. Passou até 2014. Em 2014, eu me candidatei novamente. Quando eu digo me candidatei, todas essas etapas que eu fui galgando, muito se deve ao esforço pessoal de cada um. Então, não foi diferente comigo. O Tribunal de Justiça tem planos e carreiras, ele tem, com cargos exercidos diretamente pelo concurso, mas a porta de entrada no Tribunal de Justiça é o cargo de escrevente. Dali para frente, a maioria dos cargos são cargos comissionados. Então, o empenho, o zelo, a dedicação, o esforço e a notoriedade que a gente vai ter dentro de cada cartório, quem faz é a gente. Então, o mediano pode ser que ele não se candidate a uma vaga, mas ele não exerça a atividade para aquela vaga. Por isso que é necessário muito, para crescimento dentro do Tribunal de Justiça, é necessário muito empenho e muita dedicação. Então, em 2014, me candidatei e fui nomeado pelo juiz magistrado Dr. Rafael Tocantins Maltês, da segunda vara da Fazenda, com o cargo de coordenador. Nas etapas, primeiro vem o escrevente, depois vem o chefe de seção judiciário e depois vem o coordenador dentro de um cartório. E eu passei por essas 3 etapas, então exercendo as atividades. O bom é que você já falou para todos os candidatos de todos os cargos da carreira, né? Porque o pessoal só conhece escrevente. É uma pergunta um pouco indelicada, mas se você puder falar, eu não sei se você sabe quanto ganha um escrevente ou até quanto ganha o maior cargo, que eu não sabia, né? Mas depois você me falou que é o cargo de supervisor, que nem é o de coordenador. Não sei se você sabe essa média de salários. Além só voltando na pergunta anterior, além do chefe de seção e coordenador, dentro do gabinete tem um cargo que é o cargo de assistente judiciário. Então, é mais um cargo comissionado, porém a porta de entrada é a mesma, escrevente técnico judiciário. E agora, indo para a faixa salarial, a porta de entrada do Tribunal de Justiça é o escrevente, com uma faixa, né, pela tabela do Tribunal de Justiça, que é possível acessar essa tabela do Tribunal de Justiça entrando no site do Tribunal de Justiça. O escrevente técnico, com faixa de inicial de R$ 4.900, né, podendo aí ser colocado também os auxílios, alimentação, transporte, saúde. E depois do cargo de diretor, dentro do Tribunal de Justiça, tem as diretorias da presidência. Então, é possível, dentro também do escalonamento de cargos de confiança, a pessoa ser nomeada como diretor de gabinete, em segunda instância. É possível assumir um cargo também de secretário, aí a secretário também é da presidência, são os secretários que existem, é o secretário de gestão, é o secretário de tecnologia da informação, e são cargos que, inicialmente, escrevente 4.900, e a tabela do Tribunal de Justiça contempla o salário média de 19 mil para o secretário. Então, dentro do Tribunal de Justiça tem essa elasticidade de faixa salarial. Então, o Tribunal de Justiça hoje não aderiu ou não faz concurso para analista, tal qual cargos federais. Então, no Tribunal de Justiça, o escrevente ele apenas tem o cargo ou pode ter o cargo, a formação de ensino médio. Então, o Tribunal de Justiça não tem a diferença para escrevente ser analista com faculdade. Dentro do Tribunal de Justiça, isso aí sim tem os auxílios para quem faz faculdade, que são uma verba extra para quem comprova e entrega o título de bacharel, seja no curso de Direito, seja em outro curso. Então, o salário base é acrescido
uma verba extra para quem fez curso de faculdade. Então, dentro do Tribunal de Justiça, é muito difícil falar qual a média salarial, sendo que tem desde 4.900 até 19 mil reais. Então, essa faixa varia conforme o cargo exercido, o cargo de comissão exercido. Como deu para ver, gente, tem bastante oportunidade de crescer no tribunal com o cargo de escrevente. E como o William falou, isso depende da dedicação de cada um, né? Tira a ideia de que funcionário público é acomodado, não trabalha, pelo contrário, trabalha muito e pode crescer muito na carreira por esforço próprio, por dedicação própria, né? William, você se lembra do seu concurso, ou você sabe como que é o concurso hoje em dia para escrevente, as principais matérias? Fiz o concurso de 2003. Então, o conteúdo programático ele não variou muito de lá para cá. O que eu noto, o que eu percebo pelos colegas que vão entrando e a narrativa deles é que a nota dos candidatos ela é sempre maior e a concorrência sempre mais acirrada. Por décimos de pontuação, o escrevente ele toma posse ou leva a mais uns 3, 4 meses para tomar posse. Então, a classificação no concurso ela é importante. O conteúdo programático ele não mudou muito. E você lembra mais ou menos as matérias? Eu também fui escrevente, né? Pelo que eu lembro, na minha época tinha português, informática, matemática, atualidades e tinha legislação, né? Mas era bem delimitada também. E as normas do tribunal, é isso mesmo? Final, as matérias que a senhora falou, e não houve acréscimo de 2003 para cá em relação à carga de conteúdo programático. Claro, questão de informática, matemática, raciocínio lógico, isso são fatores muitas vezes decisivos numa prova que é tão acirrada dessa natureza. Tá certo. E para terminar, você pode dar uma dica para quem quer entrar no cargo de escrevente, mas principalmente para quem quer subir na carreira, não quer parar como escrevente? Assim, o mais importante, na minha opinião e na minha vivência, é a dedicação e o foco. Parece clichê, mas não é clichê. Quando eu fiz a prova para o TJ, eu literalmente recortei, na época, jornal, comprava-se o jornal na banca, recortei, colei na parede o edital do meu concurso. E não foi à toa, não foi para um adorno, para um sonho, para ficar ali de enfeite. Não, ele tinha um motivo de estar na parede, para não deixar passar nenhuma matéria do conteúdo programático. E assim foi feito. Estudei, fiz muito e muito exercício. Exercício é fundamental para ganhar fixação na matéria, para ganhar velocidade, para ganhar ritmo na resolução de questões, porque o que dentro de um certame, o que importa dentro de um certame, e quando a gente está sentado na cadeira e respondendo, é a tranquilidade, é o tempo para responder. Então, imagina que frustrante sair da prova, porém não ter respondido tudo, e chegar em casa e pensar, essa questão eu sabia. Então, exercício, exercício e exercício, até fixação da matéria e ganho, ritmo. Se você faz a prova e já viu aquele exercício, já viu aquela questão, ainda que formulada de maneira um pouco diferente, você não vai levar tempo para responder, você vai ganhar tempo para responder e deixar matérias que podem ser mais difíceis para o último. É muito pessoal dizer por onde o candidato começa a responder a prova, mas na minha época eu fazia assim, eu deixava o mais difícil para o último. Não sei se isso ainda é recomendável. É uma vivência minha. Então, mas o ritmo, o exercício, a dedicação,
o conteúdo programático ele é fundamental, ele é seu guia para um bom certame, para uma boa nota numa prova. E os candidatos, eles sempre são com notas lá para os escreventes, com o que eu vejo, sempre mais altas, e o detalhe faz a diferença. Bom, obrigada, William, por aceitar falar com a gente. Eu acredito que foi uma conversa muito esclarecedora. Eu sou testemunha do seu trabalho. Para quem não sabe, eu sou auxiliar das 2 varas da Fazenda, né? Estou no anexo, então eu trabalho com o William e posso falar que ele sempre faz mais do que é pedido, às vezes mais do que é pensado. Ele sempre está trabalhando e pensando em inovar, então eu sou privilegiada por trabalhar com você. Então, obrigada, gente. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao cargo, alguma pergunta para o William, pode deixar nos comentários que eu repasso para eles. E quem gostou do vídeo, por favor, curte e repassa para os amigos, que eu acho que vai ser de uma utilidade imensa. Muito obrigado.